Por favor, queridos irmãos, abram a vossa Bíblia no livro de Esther, capítulo número 9, versículos número 4. Esther, capítulo 9, versículos número 4, diz o seguinte: Mordecai tinha se tornado poderoso na casa do rei, e a sua fama espalhava-se por todas as províncias, visto que ele se tornava cada vez mais poderoso. Mordecai havia se tornado poderoso, a sua fama espalhava-se e ele estava cada vez mais poderoso. Queridos irmãos, se isso tivesse a acontecer com você, como é que você se sentiria? Isso aconteceu com Mordecai. Você já se perguntou como é que ele se sentiu? Apesar de tudo isso, queridos irmãos, Mordecai usou a sua autoridade para ajudar o povo de Deus. Então a pergunta é: como é que nós podemos imitá-lo? É sobre isso que nós vamos falar nesse discurso. Bom, queridos irmãos, Mordecai era alguém que servia a Jeová já há um bom tempo, mas além disso, ele tinha um historial de muita lealdade a Jeová. Como nós aprendemos da vez passada, houve até ocasiões em que todo mundo se curvava diante ao rei, faziam os seus rituais, mas apenas Mordecai não aceitava fazer isso. E chegou ao ponto até de algumas pessoas levarem o assunto a Amã como se estivessem a dar uma queixa contra Mordecai, mas ainda assim ele continuou firme nessa posição. Só que depois de muito tempo, ele passou para primeiro-ministro. Sabe qual foi o seu primeiro trabalho quando ele ganhou esse novo cargo? Até porque o primeiro-ministro era um cargo muito, mas muito especial. Era basicamente a pessoa que vinha praticamente após o rei. Então ele tinha muita responsabilidade. Talvez numa situação como essa ele poderia tentar estabelecer financeiramente a sua família ou a ele próprio e se esforçar a ter os seus ganhos extras, não é verdade? Até porque ele tinha liderança ou autoridade sobre muitas coisas. Mas sabe qual foi o primeiro trabalho que ele fez depois de ter essa responsabilidade? Ele emitiu uma contra-ordem que permitia aos judeus terem o direito legal de defender. Queridos irmãos, ao fazer isso, Mordecai estava a usar a autoridade que tinha para apoiar o povo de Deus. Por que nós dizemos isso? Porque Amã, ele havia tramado o povo de Jeová. Ele fez um decreto que proibia os servos de Jeová de se defenderem. Então, quando Mordecai chegou na corte real e teve esse grande privilégio de ser primeiro-ministro, a primeira preocupação dele foi: não, eu vou fazer alguma coisa para ajudar o povo de Jeová. Eu vou usar essa autoridade que eu tenho para fazer uma contra-ordem e não mais aceitar que o povo de Jeová esteja sem se defender. O povo de Jeová precisa ter o direito legal de se defender. Mordecai fez isso, queridos irmãos. Mas ele não parou por aí. Depois, sabem o que ele fez? Veja, por favor, o livro de Esther, capítulo 9, versículos 20 ao 21. Esther, capítulo 9, versículos 20 ao 21. O que ele fez depois dessa contra-ordem que permitia aos judeus terem o direito legal de se defenderem? O texto diz o seguinte: Mordecai registrou esses eventos e enviou cartas oficiais a todos os judeus em todas as províncias do rei Assuero, tanto as próximas como as distantes. Ele ordenou-lhes que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar. Mas a ideia era celebrar o que especificamente? Veja os versículos 27 e o 28. Os judeus impuseram a si mesmos, aos seus descendentes e a todos os que se lhe juntassem a obrigação de comemorar esses 2 dias e de fazer o que estava escrito a respeito deles, na época determinada, todos os anos. Esses eram dias para serem lembrados e celebrados por todas as gerações, por todas as famílias.
em todas as províncias e em todas as cidades. Esses dias de Purim não deveriam ser descontinuados entre os judeus, e essa comemoração não deveria ter fim entre os seus descendentes. Os irmãos conseguiram notar qual foi a segunda ordem que ele fez ou que emitiu para todo o povo? Ele criou uma celebração anual com o objetivo de honrar a Jeová. Uma celebração que poderia durar 2 dias, todos os anos. Ou seja, primeiro vou dar o direito legal ao povo de Jeová de se defender, mas também vou criar, por decreto, uma celebração para Jeová. É Jeová que merece ser honrado. Então, visto que a autoridade que tenho me permite fazer isso, então vou dar isso como um presente para Jeová. Mas além disso, além dessas duas coisas, Mordecai não parou por aí. Notem, por exemplo, o capítulo 10, o versículo número 3, o que ele fez ainda mais. Pois Mordecai, o judeu, era o segundo no reino, logo depois do rei Assuero. Ele era considerado grande entre os judeus e era respeitado por todos os seus irmãos e trabalhava para o bem do seu povo e promovia o bem-estar de todos os descendentes dele. Aí está. Apesar de ter muitas responsabilidades, ele trabalhava para o seu povo. É interessante que a expressão trabalhava mostra que era um hábito, era recorrente. Mordecai, apesar de ter tantas responsabilidades, mas ele sabia que o foco é: vou trabalhar em benefício do povo de Jeová. Qual é a lição que nós, principalmente anciãos da congregação, podem aprender? Queridos anciãos, por favor, continuem a trabalhar para o bem-estar das ovelhas e não para o seu próprio bem-estar. Não tente dominar as ovelhas, seja uma pessoa equilibrada. Nós não precisamos ser dono da fé dos nossos irmãos. Antes, devemos trabalhar com bondade a favor deles. A imagem do nosso manual de atividade, ela mostra isso na página número 6. Há um ancião a trabalhar com uma idosa na pregação e ele está a ajudar, a apoiar essa idosa. Apesar desse ancião ter muita autoridade, ele está a demonstrar verdadeiro respeito à sua ovelha sobre os seus cuidados. Por exemplo, se um amigo, nos desse um bem muito precioso, com certeza que nós gostávamos de cuidar bem. Então Jeová nos deu as suas ovelhas para cuidar. E o que é que nós queremos fazer? Queremos imitar o exemplo de Mordecai. Apesar de termos autoridade na congregação e termos muitas outras responsabilidades, apesar de que Jeová nos deu essa tarefa de tomar a dianteira sobre as suas congregações, nós não queremos que esse privilégio nos suba à cabeça. Nós queremos nos esforçar a continuar a demonstrar verdadeiro amor às ovelhas. Nós queremos nos esforçar para proteger as ovelhinhas nos cuidados de Jeová e continuar a usar a nossa autoridade para ajudar o povo de Jeová. Queremos nos esforçar a ser como Mordecai. Nós queremos fazer todos os possíveis para que as testemunhas de Jeová continuem a pregar livremente. Nós queremos nos esforçar a incentivar outros a darem valor às orientações que recebem, às nossas atividades espirituais e queremos continuar a trabalhar arduamente a favor do povo de Jeová. Se assim procedermos, queridos irmãos, nós vamos deixar claro que estamos a usar a nossa autoridade para ajudar o povo de Jeová, assim como Mordecai fez.